Então, gente, continuando, a gente tem o que? Com base nesses dois slides que a gente viu, a gente pode escrever a nossa função consumo. E ela seria o que? Ela estabeleceria que C, que é o consumo na economia, é igual C barra, que é o consumo autônomo, que independe da renda corrente, no sentido de que depende, é a parte do consumo que depende da renda passada e renda futura, né? Mais uma expressão que indica a importância da renda corrente na determinação do consumo nacional. E que expressão seria essa? Seria a propensão a consumir, né? Que é um valor que varia entre 0 e 1, que multiplica a renda disponível, né? Onde renda disponível a gente viu há 2 slides atrás, né? Ficaria 1 menos T, que é a alíquota de imposto de renda, por exemplo, que multiplica Y, que seria a renda bruta total do país, né? E sendo assim, a gente tem o quê? Que graficamente a gente tem o consumo no eixo vertical e o nível de renda no eixo horizontal. Então a gente tem o quê? Que é o nível de renda zero, suposto, hipotético nível de renda zero. Considera um país que não tem a renda. Isso quer dizer que esse país não vai ter consumo? Vai. Como é que pode um país que não tem renda ter consumo? É porque as pessoas desse país vão consumir com base na sua renda passada ou na sua expectativa de renda futura, né? Então, ao nível de renda zero, há um certo volume de consumo nessa economia, né? Na verdade, isso aí não é tão absurdo quanto parece não, né? Se você pensar um país que está em guerra, ainda assim a população desse país está consumindo. Mas como o país está em guerra, então digamos que não está produzindo nada ou quase nada. O consumo nesse país é muito maior do que a produção nesse país. Como é que pode o consumo ser maior que a produção? Esse país fatalmente vai estar importando muito, né? Nem que seja em contrabando. Mas a população vai estar consumindo com base em riqueza acumulada que ela tem, ou vai estar se endividando, renda futura. Mas, ou seja, ao nível de renda zero ou muito próximo disso, quer dizer que a população não está consumindo? Está consumindo, e possivelmente mais do que produz, né? Mas são, de fato, sem dúvida, são exceções à regra, né? Mas, enfim, hipoteticamente, ao nível hipotético de renda zero, ainda assim existe um certo montante de consumo na economia, C barra. E à medida que o nível de renda aumente, o consumo na economia tende a aumentar também. Aí, normalmente, em macroeconomia se põe uma relação linear, né? Mas, na realidade, o ideal seria a gente ter uma função mais curva, né? Com o consumo crescendo a taxas decrescentes em relação à renda. Mas vamos dizer que também a economia como um todo, você pode ter uma pessoa que aumenta de renda dramaticamente de um dia para o outro. Outras pessoas podem perder completamente sua renda de um dia para o outro. Mas se você olhar um país como um todo, a renda nacional ela não muda dramaticamente 100%, 1000% de um dia para o outro, nem de um ano para o outro, né? Países que cresçam muito, a China que cresceu muito nos últimos anos, a renda chinesa chegou a crescer 20% ao ano, né? Então não há enormes variações de renda, de tal forma que a relação entre consumo e renda se mantém relativamente estável. A ideia de que ao nível de renda muito baixo as pessoas são pobres, consomem muito da sua renda. Ao nível de renda muito alto, elas tendem a consumir menos de sua renda, faria com que essa curva fosse positivamente inclinada, mas com uma certa curvatura, né? O consumo cresceria a taxas decrescentes. Mas é o que eu falei, como o nível de renda não muda muito do agregado para o país como um todo, então essa relação pode ser considerada estável. A propensão a consumir da população no geral, no agregado, não muda dada a variação do nível de renda. Então podemos escrever aí uma linha reta, desenhar aí uma linha reta para representar o consumo. E a inclinação dessa reta seria dada aí pela só derivar a função consumo em relação ao y, a gente chegaria na inclinação dessa reta aí, que seria um valor entre 0 e 1, né?
E entre 0 e 1 por quê? Porque o Czinho está entre 0 e 1. C é a propensão marginal a consumir. Então a pessoa que ganha dinheiro a mais, aumenta a sua renda, ela vai consumir ou toda a sua renda, o Czinho seria igual a 1, ou não consumiria nada da sua renda a mais, né? Do acréscimo de sua renda. Então o Czinho seria 0. Já o T minúsculo ali, a alíquota de imposto, pressupõe também que seja um valor entre 0 e 1. Né? Se os impostos forem acima de 1, existe casos que os impostos, o imposto de renda chega a ser de mais de 100%, né? Mas é casos raríssimos e que normalmente não ocorre. Isso aí é exceção da exceção à regra. Mas também impostos negativos pode ser que ocorram também, mas também é exceção à regra. O normal é a alíquota de imposto estar entre 0 e 1. A alíquota de imposto, eu falo aqui no Brasil, é imposto de renda, tem várias alíquotas, mas a alíquota vai 15%, 20%, 27,5%. Então o T minúsculo ali estaria entre 0 e 1. 15% seria, em decimal, seria T igual a 0,15. Né? Ou 27,5%, o T é igual a 0,275. Então o imposto aí é pensar em termos decimais. Então 1 menos um valor entre 0 e 1 vai dar um valor entre 0 e 1. C, que está entre 0 e 1, multiplicando outro valor entre 0 e 1, então essa expressão toda aí vai dar um valor entre 0 e 1. Né? Então a inclinação da função consumo aí na economia nacional, ela tem uma inclinação menor do que 1, né? Que seria a tangente de 45 graus. Mas então, essa é a função consumo. E da função consumo, logicamente, como complemento da função consumo, nós temos a função poupança. S é de save em inglês. Aí normalmente livro de macroeconomia usa S para representar poupança, então vamos usar poupança. Além do que você poderia pensar, vou usar P para representar poupança. Só que P a gente já usou para representar preço, né? Então S é poupança, Y é renda, yield em inglês, né? E C é consumo. Mas então a gente tem que, como ao nível de renda 0 as pessoas consomem algo, como é que pode isso? É porque ao nível de renda 0 elas estão despoupando dinheiro. Então o valor da poupança no eixo vertical é um valor negativo, igual ao menos C barra, que é o valor que as pessoas consomem ao nível de renda 0. Mas na medida que o nível de renda vai aumentando ali no eixo horizontal, a poupança da população, o consumo vai aumentando, só que a poupança também. E quanto maior o nível de renda, maior o volume de poupança. E é daí que surge o problema da importância dos investimentos na economia. Consumo é muito importante, só que investimento também, principalmente como complemento. É um investimento que capta essa poupança da população aí, né? Se a população está produzindo um certo volume de riqueza, essa riqueza, produção está sendo vendida, a população está obtendo renda. Da renda, a população consome uma parte em consumo, gasta uma parte em consumo. O que sobra é a poupança. Essa poupança alguém tem que gastar. Já falamos sobre isso. Quem tem que gastar? Os investidores, né? E quanto maior o nível de renda, maior o nível de poupança da economia e maior a importância dos investimentos na economia. Tá certo? Mas então tá, nós temos aí a poupança. E dado o nosso consumo e a nossa poupança, principalmente consumo, que é o que interessa aqui, né? A gente tem o quê? O que leva a uma variação do consumo? Então a gente teria primeiro, o que leva a uma variação do consumo seria um aumento no consumo autônomo, né? O que deslocaria toda a curva de consumo para cima e para a direita, para cima e para a esquerda. A cada nível de renda a população passa a consumir mais. Renda, no caso, eu estou pensando em renda corrente atual. Dado o nível de renda, o consumo da população aumentou. Como é que pode? É porque a população está gastando mais da renda passada ou da renda futura. Você também pode considerar que a mera
propensão a consumir está aumentando. Mas esse vai ser o segundo caso ali que a gente vai considerar, né? A priori, o consumo da economia pode aumentar por um aumento no consumo autônomo, as pessoas estarem consumindo mais, tanto da renda passada ou futura. Isso pouco importa. O que importa é que elas estão consumindo mais, independentemente de variação na renda nacional, corrente, né? Nacional. Esse é o primeiro caso. Um segundo caso, que é o caso da direita, é quando as pessoas passam a consumir mais da renda corrente, né? O que leva a um maior nível de consumo a cada nível de renda. Ou, o que é a mesma coisa, ou teria um impacto similar, seria uma redução de impostos. Então, se o governo reduzir imposto, isso leva a aumento da renda disponível, renda líquida, o que permite as pessoas consumirem mais. Se vai consumir ou não, não há certeza com relação a isso, mas pode ser que o aumento do consumo venha de uma redução de impostos, tá certo? Ou seja, ou aumenta consumo autônomo, ou aumenta a propensão a consumir, ou reduz impostos, ou uma combinação dos três, né? Nada impede que a curva de consumo se desloque para cima e ainda se torne mais inclinada ainda, né? Mas, ou seja, várias possibilidades, você pode pensar aí. O consumo autônomo pode aumentar, só que a propensão a consumir diminuir. Acho que é mais difícil no mundo real ter uma situação dessa, né? Se o consumo autônomo está aumentando, possivelmente a propensão a consumir estaria aumentando também, né? Mas enfim, você pode pensar outras possibilidades, tá certo? Mas, então, voltando aqui, essa aí é a nossa função consumo na economia nacional. Depende da renda disponível. Da renda nós temos diferentes rendas, renda passada e renda futura e renda corrente. Numa situação como a dos Estados Unidos, a renda corrente é a mais dos anos 30, Estados Unidos dos anos 30, a renda corrente atual, ela é o principal determinante do nível de consumo da economia. Embora, em condições normais, não sendo a situação dos Estados Unidos dos anos 30, uma economia mais próxima do pleno emprego, outros fatores determinam o volume de consumo na economia. Que outros fatores é a renda passada e a renda futura. Além também da paciência das pessoas, os fatores que o Keynes chamou a atenção, né? Mas enfim, esse é o consumo. E dado o consumo, agora vamos falar sobre investimento, né? E o que é investimento? A gente já falou de investimento lá na contabilidade social. E lá a gente definiu investimento para o cálculo do PIB, ele é considerado como sendo a formação bruta de capital fixo mais a variação de estoques. Mas isso é lá na contabilidade social. Aqui na teoria macroeconômica, o investimento é entendido como sendo adições líquidas ao estoque de capital físico produtivo da economia, né? Então, o estoque de capital físico, ele significa as máquinas, equipamentos, instalações, né? E é capital físico, então, máquinas e equipamentos. Se não fosse capital físico, seria o quê? Seria capital financeiro, e aí vamos falar sobre isso. Capital financeiro não entra na conta do investimento aqui na macroeconomia. Você pode fazer uma aplicação financeira, não obrigatoriamente isso virar máquina e equipamento, né? Mas quando você faz uma aplicação financeira, você aplica seu dinheiro no banco, o banco pega o dinheiro, empresta para uma empresa e essa empresa compra máquinas e equipamentos, a decisão da empresa de comprar máquinas e equipamentos é investimento para a economia. A sua decisão de aplicar dinheiro no banco não é investimento para a economia. Certamente você vai falar, eu estou investindo dinheiro numa certa aplicação, ok, mas você microeconomicamente está investindo, só que macroeconomicamente não. Por quê? Porque você pega seu dinheiro e põe no banco. O banco pega seu dinheiro e empresta para alguém que vai consumir. Mas consumir não é investimento, né? Alguém vai viajar e você está financiando uma pessoa que está viajando.
passeando. Isso não é investimento. O investimento é quando efetivamente o dinheiro que é poupado por gasto em investimento em máquinas e equipamentos por outra pessoa, tá certo? Mas aí vamos falar melhor, mas deixa o próximo vídeo então. Valeu, tchau.